No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach, que hoje fala sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, o estatuto que completa 32 anos. E nesse mesmo dia a gente recebe uma notícia que no Brasil 14,6% dos adolescentes, ou seja, 1 a cada 7 sofreram algum tipo de violência sexual, o que inclui desde assédio a estupro, enfim, vários outros tipos de violências. E a gente fica aqui se perguntando, né, até quando essas crianças vão passar por isso, vão sofrer violência, né, não serão protegidas o suficiente. Bom dia, doutor Sérgio Diffenbach. Bom dia a todos, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Essas datas, elas sempre nos trazem reflexão e elas se conectam com o dia a dia. Então, nós estamos aí ainda todos muito impactados com algumas notícias locais e outras notícias nacionais referentes à violência, a questão do médico, o abusador, o estuprador e assaltante agora preso em Arroio do Meio. E não há como não remeter isso ao estudo da violência, sobre as causas da violência, como é que as mentes violentas se formam. O que isso tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele tem a ver porque nós somos uma sociedade absolutamente integrada, nós formamos um verdadeiro ecossistema humano e natural. E eu queria convidar todos os ouvintes, convido a vocês todos a pensarem e se darem conta que nós trazemos ainda dentro de nós a nossa criança. Uma criança, ela não termina na idade biológica. Ela permanece dentro do comportamento humano, dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas posturas, dentro das nossas condições. Não é por menos que muitas vezes os adultos, quando se soltam mais ou estão mais descontraídos, eles praticamente viram crianças, né? A gente chega a brincar, olha, o sujeito virou criança naquela noite por uma ou por outra razão. Por que isso? Porque a infância, ela é exatamente a idade mais importante, o tempo mais importante na vida de cada um de nós. E 32 anos atrás, no Brasil, se promulgou o que se chamou do Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo uma série de regras, de princípios, de nortes para nós termos como sociedade na proteção da infância. Por que precisávamos proteger a infância? E ainda precisamos. Porque, primeiro, obviamente, porque é um direito humano fundamental de uma pessoa em desenvolvimento. Isso é o básico e por si só já deveríamos ter proteção. Mas também por uma razão estratégica, porque protegendo a infância e garantindo direitos fundamentais à infância, nós temos menos chances de gerar condutas e comportamentos violentos e transtornados como esses que estamos vendo hora em diante. Eu costumo trazer e provoco as pessoas a observarem a primeira frase do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 13 de julho de 1990, que ela teve que dizer o seguinte, vejam bem, eu vou ler. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Gente, mas isso parece tão básico, tão óbvio. Não é e não era óbvio, tanto que tivemos que escrever isso numa lei. Sempre quando se promulga um estatuto a uma classe ou um gênero desfavorecido é porque ele está precisando daqueles direitos. Certa vez, num espaço exatamente como esse, eu lembro que um jornalista me perguntou, mas não estamos diante de uma lei de primeiro mundo, num país de terceiro mundo? Como é que nós vamos comemorar e promulgar uma lei onde as crianças são violadas diariamente dentro das suas próprias casas? Pois é exatamente por isso que nós precisamos ter uma lei. Exatamente por isso que nós precisamos ter estatutos que garantem direitos fundamentais às pessoas e às crianças, para termos isso sempre cravado em nossas condutas como princípio a ser seguido. E eu preciso convidar vocês a que pensem e lembrem, indo adiante, no mesmo artigo 3º, ou melhor, no artigo 4º, e tentem lembrar da infância de vocês e adaptarem a ela. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária.
Estes são os direitos principais que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Convido também as pessoas que às vezes criticam e dizem que nós temos muitos direitos. Eu convido que retirem alguns desses, que escolham um direito desses e imaginem uma criança crescendo, imagine a sua criança crescendo sem esses direitos. O quanto que pode gerar trauma, que pode gerar distorção e pode gerar reflexo em toda uma sociedade, que vai ser pai, que vai ser mãe, que vai ser avó. E é por isso que nós falamos no início, que nós vivemos num ecossistema, em que ele se alimenta e se retroalimenta. Na medida que eu estou protegendo crianças hoje, eu protejo a família, estou protegendo a família, estou protegendo a sociedade, para termos menos violência e mais harmonia. Isto vai evitar que casos extraordinários como esses aconteçam? Não, de maneira nenhuma. A mente humana ela não tem um controle computadorizado para sabermos exatamente onde ela falha e onde ela se comporta. Mas nós já temos elementos de ciência para identificar fatores de risco e fatores de proteção. E esses estão muito claros, onde estão os fatores de risco e onde estão os fatores de proteção. E é nesses que nós precisamos trabalhar dioturnamente. E com toda essa divulgação, com o ECA, com o trabalho que é feito, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, CRAS, enfim, tantas outras entidades, tantas outras forças, o senhor entende que estamos avançando? A tendência é que esse número que realmente eu não tinha conhecimento, eu acho muito alto, 1 em cada 7 crianças ter sido abusada no Brasil. Esse número ele tende a baixar ou ainda assim é uma luta muito difícil que a gente tem pela frente e não vai ser tão fácil assim? A luta é difícil. A luta é difícil porque nós temos dificuldades de toda a ordem, né? Estes números, eu concordo contigo, nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande com números. As nossas estatísticas elas são frágeis, às vezes elas podem gerar subnotificação ou às vezes elas podem gerar dupla notificação. Então, às vezes uma denúncia que entra no Conselho Tutelar e entra na polícia sobre o mesmo caso pode contar 2 vezes, por exemplo. Então, sempre temos que ter muito cuidado com esses números e com esses dados. Assim como há sem número de violências que não são levados a registro. Mas as nossas dificuldades elas são crescentes em alguns aspectos. Por quê? Isso tem absoluta relação com o nosso estado socioeconômico. Na medida que nós aumentamos pobreza, nós aumentamos dificuldade, que nós enfraquecemos a educação, nós geramos fatores de risco. E é por isso que eu falava que nós temos fatores de riscos que são individuais, alguns são comunitários e outros são estruturais. Comento sempre que converso com pais, professores e até alunos. Às vezes, conforme o local onde nasce e cresce uma criança, ela terá que ter muitos outros fatores de proteção para compensar fatores de risco que ele está lá tendo. E nós, no Brasil, infelizmente, temos vários fatores de risco. Muitos deles estruturais, com muitas dificuldades. E às vezes nós damos passos à frente, às vezes passos atrás. Um outro aspecto é que quando falamos em prevenção, é muito difícil de fazer estatística em prevenção. Nós não temos como avaliar como estaríamos se não estivéssemos investindo em prevenção e em proteção social. Mas para quem trabalha no dia a dia, como é o nosso caso, sentindo o cheiro e a dor de núcleos familiares, a nossa constatação é de que nós temos um caminho difícil pela frente e que nós andamos lentamente. Especialmente depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos em função da crise econômica, questões de pandemia, e um dos direitos mais importantes desse estatuto trata justamente a respeito da educação, e que foi tão prejudicada, especialmente em função disso que eu acabei de comentar, em função praticamente da pandemia. E não só da educação como um todo a esse acesso, mas a criança também tem o direito, em caso de necessidade, o atendimento especializado, se essa criança tiver algum tipo de deficiência, se precisar de um atendimento. E nesses casos também ainda é preciso avançar muito, especialmente os municípios estarem preparados para atender uma criança que possa ter uma necessidade como um autismo, uma síndrome de Down, daqui a pouco alguma deficiência. São situações em que são direitos e que precisam ser praticados na vida das pessoas. Sim, nós temos conversado com as escolas todas, com as redes de educação, inclusive estou sugerindo que se faça um seminário, inclusive nosso, regional, aqui para debatermos a inclusão, até porque, tirando os casos de algumas necessidades mais específicas, como é o autismo, por exemplo, mas há uma série de outros transtornos
que começam a se manifestar, e quando o ambiente familiar ou o ambiente social ele permite, ele torna fértil, eles vêm mais à tona. Então, as escolas hoje estão sendo o termômetro sinalizador disso, onde aparece o transtorno de déficit de atenção, o transtorno de déficit de hiperatividade, o transtorno opositor, que ele é dificílimo de lidar. Uma criança que tem transtorno opositor, ele não consegue trabalhar com limites e com regras. Imagina isso dentro do ambiente escolar. Estes transtornos todos estão aparecendo de uma maneira muito intensa recentemente, e as escolas estão sofrendo sobre isso. Nós vamos ter que nos preparar para os próximos anos, porque essa é uma das consequências do mundo atual em que vivemos. Muito obrigado, doutor Sérgio. Assina embaixo que disse aqui a Leonilda da Costa na nossa live. Muito bom ouvir o doutor Sérgio. Sempre traz muito conhecimento, muita informação, conteúdo, né? E opinião também aqui dentro do Troca de Ideias. Muito obrigado pela presença. Uma boa semana. Um abraço para vocês.